E agora a gente tem entrevista por aqui, eu converso ao vivo com o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, também com o Jean Franck, passei na frente da câmera, mas é que eu estava aqui numa adaptação, mas a gente recebe novamente aqui o prefeito e o Jean Franck para falar a respeito da situação do coronavírus no litoral. A gente já tem um período aí que transcorrido depois do começo da distribuição da ivermectina, por isso nós chamamos os dois para conversarem com a gente aqui a respeito dessa situação. Prefeito, boa tarde Jean Franck. Inicialmente gostaria que o senhor falasse a respeito dessa distribuição da ivermectina, né, desse medicamento que a gente já sabe não é para prevenir do coronavírus, que vai prevenir é só a vacina, mas vocês tiveram uma proposta, e eu costumo falar que foi uma proposta bastante ousada, porque não existe uma comprovação científica atestando, olha, vai fazer efeito, realmente é isso, né, que tem que usar, porque tudo é novo no coronavírus, né? Então, como vocês estão vendo essa distribuição que a Prefeitura tem feito nos últimos dias aqui em Paranaguá? Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos da TVCI, do Voz do Litoral. Na realidade, nós temos dados positivos, Diana, né, nesses últimos dias, né? Nós vamos trazer aqui alguns números após a dispensação do remédio ivermectina. No começo criou muita polêmica dentro da cidade, até onde seria distribuído, se haveria aglomerações, se iam cumprir o rito do distanciamento, e graças a Deus deu tudo certo. Uma equipe nossa da saúde, de agentes de saúde, dos médicos que estão fazendo as consultas, enfim, todos aqueles envolvidos no dia a dia. Nós estamos chegando aí próximo dos 30 dias dessa dispensação. Nós iniciamos na Arena Bertina Salmão e faz mais de 10 dias que nós estamos descentralizando, 15 dias que nós estamos descentralizando para os bairros da nossa cidade. Nós já estivemos no Jardim Esperança, nós continuamos lá no Caique, nós já estivemos na Vila Guarani, na Serraria do Rocha. Hoje os pontos tem pontos itinerantes, né? Hoje nós estamos com uma itinerante, por exemplo, lá em frente ao Mufato. Nós temos que ir aonde o povo está. E é isso que nós estamos fazendo. E nós estamos chegando, Diana, no dia de hoje, a 53 mil pessoas alcançadas. Nós estamos chegando a 800 mil comprimidos dispensados para a população de Paranaguá. E com dados importantes, como você falou, que não é uma vacina, não é uma cura. Nós precisamos manter tudo aquilo que a vigilância sanitária do município determina desde março, o distanciamento social, o uso maciço de máscara, tudo isso. Até porque as pessoas estão confundindo a ivermectina com um remédio. Não é o povo, é aquela parte da política, né, que a gente sempre fala que é a parte agora ruim, que nós estamos chegando próximo de um ano da eleição. Mas a ivermectina faz o bloqueio para que você não tenha sintomas, né? E o número de casos dentro do município eles podem até aumentar, porque Paranaguá é a cidade que mais testa no estado do Paraná. Então, os casos podem até aumentar. Nós não queremos que a procura de leitos. Não queremos o nosso hospital de campanha lotado. Não queremos o hospital regional com a parte de enfermaria e de UTI. E isso vem dando muito certo, Diana. Nos últimos dias, nós temos os gráficos, nós temos os dados do Hospital Paranaguá. Hospital Paranaguá, 50% dos leitos diminuíram no Hospital Paranaguá, dito pelo próprio diretor, Dr. José. Nós temos os dados de hoje do Hospital regional, que nós estamos com 50% a menos das pessoas na ala Covid de enfermaria e 60% das pessoas a menos, né, na UTI. Hoje nós temos 19 pessoas internadas com Covid no Hospital Regional e só 6 de Paranaguá. Então, os índices baixaram muito. O nosso hospital de campanha, eu falo que é o nosso centro de referência, é onde nós temos os melhores dados. Até porque desses 2.600 pessoas que foram infectadas, passa pelo nosso hospital de campanha e por alguns postos de saúde, como a Ilha dos Valadares e a Serraria do Rocha, que são um centro de referência. E é ali que saem os testes, é ali que você faz o SUAB, é ali que você manda para o governo do estado e sai todos esses números. E nós temos nos últimos dias aí uma queda drástica de pessoas procurando as consultas. Nós tínhamos uma média de 150, 200 pessoas por dia passando pelo hospital de campanha. Hoje nós estamos entre 40,
30 pessoas todos os dias procurando para fazer uma consulta no hospital de campanha. E hoje, felizmente, nos últimos 10 dias, é uma internação no hospital de campanha ou 2 no máximo. Então, são dados importantes que nos dá esse horizonte da ivermectina. Nós temos dados também, Diana, do dia 17 que nós começamos a dispensação, dia 17 de julho. Hoje nós estamos chegando no dia 14, quase um mês. E tivemos, após essa data, 29 óbitos no município de Paranaguá. E desses 29 óbitos, 28 não tomaram a ivermectina. E só uma pessoa que pegou e logo ficou infectada, não teve o tempo de tomar o remédio e veio a óbito. Então você veja a importância da ivermectina para a população de Paranaguá. E eu quero reforçar aqui a população que vá retirar o seu medicamento, que procure os locais da prefeitura para a aquisição da ivermectina com a consulta médica. Você veja a importância, Diana, de 29 desde que nós estamos dispensando. 28 não pegaram o remédio e foram a óbito. Nós temos dados de pessoas, vídeos de pessoas falando que tomaram a ivermectina e foram para o hospital fazer seu exame, pessoas com 70%, 60% do pulmão tomado e não chegou a ir a tubo e saiu para a sua família novamente. Então você veja como é importante, né? E a gente tem falado sempre aqui, o espaço que vocês têm dado para a gente, do continente africano, que toma normalmente durante o ano todo, as cidades do país, do Nordeste, que vem implementando a ivermectina. E dizer que foi uma decisão ousada, como você falou, né? Nós sofremos pressão de todos os lados, mas eu falei que se tivesse 1% de chance, nós iríamos implantar em Paranaguá para salvar vidas. Eu fico feliz desses dados positivos. Certo. Agora, vou pedir para o Jean Frank falar. O Jean Frank veio coordenando, né, a distribuição desse medicamento. Já faz algum tempo, como o prefeito disse, já um mês, né, a distribuição da ivermectina. Quando a gente vai ter uma certeza, ou a gente já pode ter uma certeza de que realmente foi o medicamento que foi o responsável pela baixa nos índices de internamento no hospital regional, ou não foi uma coincidência, né, incrível, que realmente a partir do momento da dispensação é que começaram a baixar os números no regional? A gente pode ter essa certeza ou vai ficar para daqui uns anos? Na verdade, a gente tem uma série de fatores que foram postos desde o início da pandemia. Primeiro, medidas extremamente restritivas, onde a gente preparou o sistema de saúde para que ele pudesse atender o crescente número de doentes que iriam vir naquela época. Depois, medidas menos restritivas, onde aqueles que deveriam ficar em casa, aqueles com mais de 60 anos e doenças pré-existentes deveriam ficar em casa, e os outros deveriam se expor, porque teriam que trabalhar, tocar a economia, e aqueles 80% que fazem parte desses, que se expuseram, poderiam ter contato com o vírus sem ter grandes sintomas. Isso, por si só, já começa a trazer, com o tempo, uma imunidade de manada. Fato é que esse posicionamento foi colocado até o mês de julho, onde a gente teve uma subida muito abrupta do pico de casos, acompanhado com mortalidade, que é onde a gente decidiu colocar a ivermectina como estratégia medicamentosa dentro do município. Eu sempre gosto de lembrar que o vírus, ele é um vírus RNA de cadeia simples, ou seja, um vírus muito simples. Ele tem duas características muito importantes. Uma, ele se adapta muito bem, ou seja, ele consegue se modificar, se adaptar, inclusive a fatores externos, inclusive a possíveis medicações. E outra, ele se reproduz com uma facilidade muito grande. Aí que está a importância da ivermectina. Ela não ataca o vírus, ele é muito inteligente. Ela fecha os receptores do núcleo celular. O núcleo celular é onde o vírus faz a reprodução, onde ele aumenta de quantidade no organismo. Então ele supostamente não deixa com que o vírus entre no núcleo da célula e não se reproduza. Por isso é uma estratégia inteligente. Ele não ataca o vírus, que
que é muito esperto. E aí entra a questão da carga viral, que o pessoal fala, divulga amplamente, que dependendo da carga viral o caso fica mais grave, dependendo da carga viral fica mais brando. Tem relação com isso, Perfeitamente. Pessoas que não têm o desenvolvimento da carga viral de forma muito abrupta, que são aquelas pessoas mais rígidas, elas não desenvolvem sintomas, embora estejam doentes. Aqueles que têm menos imunidade desenvolvem sintomas muito rapidamente, porque o vírus consegue se reproduzir muito rapidamente dentro do organismo. É isso que a ivermectina faz, é esse bloqueio no núcleo celular mesmo. Fato é que com todas essas estratégias, a partir do momento em que a gente colocou a ivermectina como estratégia de saúde, em um mês nós tivemos um decréscimo bastante notável do número de internações nos nossos hospitais e de procura de pessoas que, obviamente, só procuram porque têm a sintomatologia, porque elas se sentem doentes e aí procuram as unidades de referência. Isso diminuiu pela metade nas 3 unidades de referência que a gente tem, que são o Hospital Regional, que é o Hospital Paranaguá e que é o nosso hospital de campanha. Então, todas essas estratégias somadas, com certeza deram certo, mas eu não tenho dúvidas hoje de que a ivermectina foi um ponto de ruptura muito importante na questão viral. Certo. Vou pedir para vocês explicarem para a gente, trouxeram aqui os estudos realizados pela Prefeitura com relação à distribuição da ivermectina. Então, por favor, interpretem os gráficos para a gente, prefeito. Vai ficar na mão do Jean-Franck? Então, Jean-Franck, por favor, interpretar para a gente o que são esses gráficos aí. Bem, basicamente ali foi no início do mês 6, quando a gente começou a ter a primeira curva de levantamento de procura no nosso hospital de campanha, né? Onde está o 73, né? Isso. Que tem os picos do 73 bem no cantinho aí da sua tela, no canto esquerdo da tela que você está acompanhando em casa. Perfeito. No mês 7, onde a gente tem o número 143, a gente teve um levantamento abrupto, onde a gente já falava, inclusive, em aumentar o número de leitos no nosso hospital de campanha, porque a taxa de ocupação estava muito próxima do limite. E isso se manteve durante quase todo um mês. No dia 17, nós começamos com a estratégia da ivermectina e depois de um período de mais ou menos 10 dias a 15 dias, os números começaram a voltar naquele mesmo patamar do início do mês 6. O mês 8 espelha o mês 6, ou seja, nós tivemos um aumento da curva, chegamos no pico da curva, tivemos um platô dessa curva, né, com números muito altos, e agora a gente volta a ter um decréscimo dessa curva, né, que espelha o mês 6, que é lá quando ela começou a aumentar. Fato é que a gente precisa da consolidação ainda desses números. É óbvio que a gente precisa de mais tempos. Convenhamos que mais ou menos 1/3 da população fez a utilização do medicamento. É importante que mais pessoas façam essa opção. Mas existe um estudo feito pela Prefeitura quando as pessoas chegam para receber atendimento, perguntando se a pessoa tomou ou não, né? Nesses números, Diana, de 53 mil pessoas, nós atingimos um ponto muito positivo, porque 33 mil pessoas de 40 a 100 anos retiraram das 53 mil pessoas. Quantas pessoas, prefeito? 33 mil pessoas das 53, entre 40 e 100 anos, retiraram a ivermectina. Então é um grupo de risco muito alto. Se você pegar os números dos óbitos, é entre 40 e 90 anos, que é o maior índice de óbitos no Brasil e aqui no Paraná. Certo, então a gente pode ir para o outro gráfico? Pode ser, Jean? Podemos passar para o outro aqui. Essa é a redução da procura por atendimento em Paranaguá, daí no hospital e no hospital regional, nos hospitais, né, no Paranaguá e no regional. Quando a gente fala em buscar hospitais, é porque o quadro já está mais grave, é isso, Jean? Sim, aí a gente fala de internação, já são quadros de moderado a grave ou de grave a crítico, onde as pessoas já precisam de um cuidado maior. E aí a gente vê que a taxa de ocupação no Hospital Paranaguá, na questão de leitos intermediários,
caiu em 50% e dos pacientes críticos caiu em 60%. O Hospital Regional do Litoral tem números parecidos. A taxa de ocupação dos leitos para Covid caiu em 50% nesse período. No mesmo período a gente teve aí 28 óbitos, né, infelizmente, só que essas pessoas não buscaram tomar ivermectina, a não ser uma que buscou, mas logo na sequência, infelizmente, teve que ser hospitalizada e veio a óbito também de forma muito rápida. E Diana, antes que perguntem, né, vamos para, mas como é que a prefeitura, como é que o Jean sabe, como o Marcelo sabe que não pegaram a ivermectina? Porque todos que passam pelos locais têm um cadastro do SUS. Aí você pega a lista dos óbitos e confere se está lá, se ele pegou ou não. E infelizmente esses que foram óbitos não retiraram a ivermectina. Certo, eu vou fazer um intervalinho, a gente já volta a falar sobre esse assunto, porque realmente é um assunto bastante interessante. Paranaguá está inserida num estudo a respeito do medicamento ivermectina. Então, a gente continua falando sobre tudo isso depois do intervalo comercial e a gente volta com a entrevista então para você.